Alexandre o Grande, uma das figuras mais famosas na história antiga, era, ao que tudo indica, um grande fã de uma sobremesa gelada que todos amam até hoje. Dizem que Marco Polo, o explorador e escritor italiano, levou da Ásia para a Europa uma receita parecida com um sorbet, uma sobremesa congelada feita com água adoçada e fruta. Mais tarde, ela foi chamada de sorvete e era um quitute frequente na corte de Carlos I da Inglaterra, no século XVII. Na França, foi Catarina de Médici que lançou a adorada sobremesa congelada, pouco depois de se casar com Henrique II. A guloseima se tornou disponível para o público em geral por volta de 1660, quando um homem da Sicília misturou leite, creme, manteiga e ovos no Café Procope, a primeira cafeteria de Paris. Thomas Jefferson tinha uma receita preferida de sorvete, que era feita em 18 etapas. O sorvete se tornou tão importante na cultura popular que tem até suas próprias leis e regulamentos para garantir que seja sempre produzido com um certo padrão de qualidade. Mas nem toda sobremesa congelada que se vê por aí é sorvete de verdade. Para ser comercializado com esse nome, precisa conter no mínimo 10% de gordura láctea e não pode pesar menos de meio quilo por litro. O sorvete de verdade não precisa ser tão fofinho. Tecnicamente, isso significa que ele precisa ter não mais que 100% de overrun, que é o ar incorporado. Então, para obter aquela textura específica que todos conhecemos e amamos, a base precisa ser muito bem batida, mas só até uma determinada porcentagem. Para ser mais preciso, se você bater 1 litro de sorvete, o produto final não pode passar de 2 litros. Sua sobremesa preferida ainda pode ser quebrada em muitas outras subcategorias, com redução total ou parcial da gordura, por exemplo. Para ter certeza do que está comprando, sempre confira a tabela nutricional no rótulo do produto. Um tipo interessante de sobremesa congelada é o gelato. Apesar desse nome ser uma versão italiana da palavra sorvete, há diferenças entre os dois, principalmente em relação ao conteúdo de gordura. O gelato geralmente possui menos gordura láctea do que o sorvete deveria ter, mas como ele possui um baixo overrun, cerca de 20 a 30%, o resultado final ainda fica denso e rico em textura. Os italianos também dizem que o gelato não deve ter menos que 3,5% de gordura. Como se isso já não fosse complicado o suficiente, os franceses também deram seu toque especial à sobremesa. O sorvete francês, conhecido como frozen custard, também leva ovos na receita, com não menos que 1,4% de gema de ovo. Sabia que há muitas frutas, como a framboesa, que pertencem à família das rosas? Cerejas, damascos, ameixas, peras, maçãs, pêssegos e amoras também são dessa família. E fazem parte dessa categoria por causa de suas flores, que nascem com 5 pétalas iguais, distribuídas ao redor de um miolo central. As bananas são consideradas pseudofrutos, mas os morangos não, já que pertencem à família das rosas. Nós também compartilhamos 50% de nosso DNA com as bananas. Será que é por isso que essa fruta é tão amada por grande parte das pessoas? Da próxima vez que você estiver se preparando para o trabalho, dê uma olhada mais de perto em sua camisa. As casas dos botões são verticais, mas verifique a última. Ela é costurada horizontalmente, certo? Isso ocorre porque essa parte de baixo suporta uma pressão maior, pois é onde ficam os quadris. Portanto, não é um erro. Isso é proposital para impedir que a camisa rasgue enquanto os quadris se movem. A camada de bolhas que se forma quando você adiciona a espuma de banho na água da banheira não é apenas para diversão. Também atua como isolante e mantém o banho aquecido por mais tempo. O pompom no topo do gorro não foi colocado lá como um acessório de moda. Ele originalmente foi adicionado aos chapéus para evitar que os marinheiros batessem com a cabeça nos tetos dos navios, que eram muito baixos. Os biscoitos têm orifícios para evitar que rachem e quebrem durante o cozimento. Se os buracos não estivessem lá, o vapor se acumularia dentro da guloseima e faria com que ela se desfizesse. Os números em adesivos que são colocados em laranjas não são aleatórios. Se houver 4 dígitos e o primeiro for 3 ou 4, significa que a fruta foi produzida com técnicas convencionais de cultivo. 5 números começando com 8 indicam que a laranja foi geneticamente modificada. 5 números começando com 9 mostram que ela é orgânica. As margens no papel não são para escrever datas e numerações. Elas foram originalmente adicionadas para servir a uma função de proteção. Antigamente, os ratos costumavam ser um problema incômodo nas casas das pessoas, e o papel
era um de seus lanches favoritos. As margens foram adicionadas como uma salvaguarda para que os ratos mordiscassem o papel em branco em vez de comerem o seu trabalho importante. Se você colocar sua comida chinesa em um prato, estará trabalhando mais do que o necessário. Essa caixa de papelão para viagem é muito parecida com os potes de condimento de papel em restaurantes de fast food e pode ser desdobrada para criar um prato de tamanho perfeito para a comida. O gargalo longo da garrafa de refrigerante é projetado para encorajá-lo a segurá-la por ali. Dessa forma, o calor de sua mão aquecerá apenas a parte superior da garrafa, em vez de toda a bebida. Por que uma lapela tem uma casa de botão sem um botão correspondente? Originalmente, os casacos e jaquetas tinham um botão correspondente para que o usuário pudesse levantar a gola e prendê-la ao redor do pescoço para se aquecer. Com o tempo, as pessoas pararam de fazer isso e o botão foi removido, mas muitos fabricantes de ternos ainda mantêm a casa tradicional sem função. É sempre difícil ver a comida no micro-ondas por causa daquela grade preta incômoda na porta, mas ela está lá para impedir que as micro-ondas prejudiciais escapem. Chamada de gaiola de Faraday, ela o protege e garante que a comida cozinhe adequadamente. Aquele diamante de couro em sua mochila é chamado de lash tab ou pig snout, nariz de porco em português. Ele está lá para que você possa colocar cordas nos orifícios e carregar equipamentos extras. Perfeito para acampar ou longas caminhadas. As bolas de golfe são cobertas por covinhas em vez de serem perfeitamente redondas, de modo que podem voar pelo ar mais suavemente, diminuindo o arrasto e permitindo que cheguem mais longe em menos tempo. Os discos para maquiagem têm dois lados diferentes por um motivo. O acidentado é usado para aplicar a maquiagem, enquanto o lado plano é para removê-la. Os donuts possuem orifícios para que o interior e o exterior cozinhem uniformemente. Antes de os furos serem acrescentados, o interior costumava ficar gorduroso e pastoso, mesmo com o exterior crocante. O carregador do laptop Apple tem abas minúsculas que podem ser dobradas para fechar. Assim o carregador pode ficar em pé. Quando abertas, elas permitem enrolar o cabo, mantendo-o preso no lugar e evitando que se enrosque ou seja danificado. A nota de dólar possui seus segredos também. Aquela letra grande que fica nela mostra qual banco emitiu dinheiro. Há 12 bancos americanos que distribuem a moeda local. A letra L, por exemplo, revela que a nota foi impressa em São Francisco. Algumas xícaras parecem ter sido cortadas no fundo, mas foram produzidas assim. Na verdade, aquele fundo côncavo serve para mantê-las no lugar sobre superfícies molhadas e não deixa a água se acumular enquanto a peça estiver no lava-louças. Aquelas partes achatadas da caixa de chocolate foram feitas para quem quer comer essa delícia rápido. Basta pressionar a mais próxima do chocolate que você quer, e ele vai saltar da caixa e cair em sua mão. Mágica! A espuma de banho não é só um item aromatizante, ela tem uma função termorregulatória. As bolhas prendem o calor da água, tornando possível aproveitar seu banho quente por mais tempo. Aviso, isso só funciona em banheiras de acrílico. As de metal perdem calor rápido, não importa quanta espuma você coloque lá dentro. Toda boa maçaneta que se preze é feita de latão, bronze ou ligas de cobre. Esses metais possuem efeito antigerme. As bactérias se espalham muito mais lentamente neles e são eliminadas com muito mais rapidez em poucas horas. Não, isso não o isenta de lavar as mãos. Se você derrama leite ou suco na sua camiseta toda vez, provavelmente não está servindo essas bebidas do jeito certo. Tente fazer isso pelo outro lado da caixinha. O líquido vai espirrar menos e será mais fácil de controlar. Só existe uma forma de armazenar a sua pasta de amendoim corretamente. Se você a coloca de tampa virada para cima, verá que em breve ela ficará dura. O truque é guardá-la de cabeça para baixo, para que os olhos não fiquem no fundo o tempo todo e se distribuam de forma igual. Alguns paletós formais possuem pequenos bolsos acima dos comuns, e não é à toa. Eles são chamados de bolsos de passagem, e foram feitos para que os cavalheiros pudessem ter fácil acesso às passagens de trem. Eles podiam guardar dinheiro e outros objetos pequenos lá também. Toda a cafeteria possui os mesmos copos descartáveis de sempre, só o logotipo é que muda. O segredo é o formato especial que permite apreciar a bebida com mais facilidade. O topo do copo é mais largo, para acomodar o nariz enquanto a pessoa está bebendo, e o fundo é mais estreito, para que qualquer um consiga segurá-lo, mesmo se tiver mãos pequenas. Essa diferença de largura também ajuda a empilhar os copos um dentro do outro. As abas triangulares de caixas pequenas de suco ajudam a controlar espirros indesejados. Se você virá-las e usá-las como alças para a caixa, não pressionará a embalagem, então o suco não sairá de forma descontrolada. Se tiver um pote de vidro e um liquidificador cujo encaixe do copo é de rosca, este segredo vai mudar a sua vida. Basta encaixar o pote diretamente no liquidificador, fazendo qualquer batida que quiser, sem ter que lavar o copo do liquidificador.
Só não coloque seu aparelho na velocidade máxima. Existe um truque para fazer o sal e a pimenta saírem com mais facilidade. Pegue um potinho com alguns desses condimentos e o vire de ponta cabeça. Há ranhuras no fundo dele. Agora pegue outro pote e esfregue essas ranhuras umas nas outras. As vibrações farão o produto sair mais facilmente. Grande parte dos fones de ouvido, tanto os com fio quanto os sem, possuem pequenos furos. Eles são necessários para garantir um som de boa qualidade. O ar circula por esses buraquinhos, melhorando a qualidade. Aqueles sachês mais compridos foram feitos com inteligência. Não é preciso rasgar uma de suas pontas. O jeito certo de abrir é rasgando pelo meio. Você pode achar que não tem muita diferença, mas pelo menos faz menos bagunça por não ter pontinhas de sachês espalhadas depois. Se você acha um exagero ter 2 zíperes em um só fecho, é bom começar a usá-los de um jeito mais inteligente. É que eles são uma ótima proteção contra batedores de carteira. Basta prender um cadeado pequeno neles e ninguém conseguirá abrir sua mochila. Esconda a chave no 5º bolso da sua calça jeans. Ele foi feito para guardar relógios. Os modelos recentes de iPhone com telas grandes têm uma opção super conveniente chamada alcançabilidade. Graças a ela, não é preciso sofrer para alcançar o topo da tela enquanto se segura o aparelho. Essa função fica nas configurações de acessibilidade do celular e permite que você abaixe a tela. Os sulcos que ficam no acostamento da pista estão lá para despertar os motoristas que cochilam ao volante. Quando os pneus passam por essa faixa de alerta, o barulho e a vibração funcionam como um despertador. A maioria das tesouras de cozinha tem dentes de metal parecidos com um alicate no meio. Eles permitem usar esse objeto para diversas finalidades, como quebrar nozes, cascas de caranguejo e mais um monte de coisas. Dá também para abrir potes de garrafa com isso. Algumas pessoas até usam esses dentes para remover os talos das ervas. Se o seu conector de áudio tiver 3 anéis, isso significa que seu aparelho consegue produzir som estéreo e que os fones de ouvido têm função de microfone também. Aquela grade preta do micro-ondas é chamada de gaiola de Faraday. Ela impede que as micro-ondas entrem em contato com o exterior do aparelho. Se isso acontecesse, sua comida não ficaria bem cozida. Os dígitos impressos na casca de ovo podem revelar muitas coisas sobre o produto. Em muitos países, existe até um sistema especial de etiquetagem. O primeiro número indica o método de produção. As 2 letras que vêm depois mostram o país onde o ovo foi produzido. E depois vem o número de registro. O primeiro número desse código pode variar de 0 a 3. O 0 significa que o ovo é orgânico. O 1 indica que a galinha foi criada ao ar livre. O 2 mostra que o ovo foi produzido por uma galinha criada no solo, ou seja, em pavilhões fechados. E no caso do 3, ele veio de uma galinha criada em gaiola. Aquela parte preta que fica nas bordas do para-brisa é chamada de faixa serigrafada. Trata-se de uma pintura com base cerâmica que tem cor mais sólida próximo da borda e depois vai ficando pontilhada. Essa faixa torna o vidro mais resistente e o adesivo se prende melhor nela. Além disso, protege o selante de poliuretano, que é a substância que fixa o vidro ao carro. Impede que os raios ultravioletas do sol derretam o adesivo. E, quanto aos pontinhos pretos, ajudam a distribuir a temperatura dentro do veículo de forma igual. E servem de enfeite também. Sem eles, o contraste entre o vidro e a faixa escura ficaria óbvio demais. Se vir uma calça jeans com um passante a mais, saiba que ela foi feita para ciclistas. Essa peça certamente pertence a uma linha especial de roupas. A principal função desse passante é segurar o cadeado da bicicleta. Muitos cursores de zíper têm furos na ponta, principalmente quando há 2 deles juntos. Esses furos existem para que você possa prender o cursor no outro usando um cadeado, protegendo sua mala ou bolsa dos gatunos. Os teclados vêm com pequenas pernas. Elas foram feitas para você incliná-lo e, assim, enxergar quais teclas está pressionando. Só que digitar em um teclado plano não cansa tanto os pulsos, e quem consegue escrever sem olhar para o teclado nem precisa de tais pernas. A concha para azeitona geralmente é feita de aço inoxidável e tem pequenos furos no meio. A principal finalidade desse talher é separar azeitonas, cerejas, cebola em conserva e outros alimentos de calda que ficam em potes, latas ou tigelas. O furo no meio permite que o líquido escorra pela concha rapidinho. O que mais vão inventar, hein? Os donuts têm formato de anel porque, caso contrário, ficariam bem assados nas bordas e crus e gosmentos no meio. Faça um furo no centro e tanto o lado de fora quanto o de dentro serão cozidos ao mesmo tempo. Os donuts redondos, sem furos, geralmente são recheados com creme, chantilly ou geleia. Esses donuts não têm nenhum canto, o que significa que há menos pontos fracos por onde o recheio poderia sair.
Quer saber mais um engano que cometemos? O chocolate branco não é chocolate, já que não contém nenhuma parte sólida de cacau. Ele é feito apenas com uma mistura de açúcar, produtos lácteos, baunilha, lecitina e manteiga de cacau. Não é à toa que os pais do mundo todo tentam convencer os filhos a comer brócolis. Considerando o mesmo número de calorias, esse vegetal tem quase tantas proteínas quanto um bife. Resta saber se os pais sabem disso. Além da baixa quantidade de gordura, o brócolis possui muitos outros benefícios para a saúde que a carne não tem. Hoje o ketchup é visto como o companheiro indispensável das batatas fritas, mas houve uma época em que ele era considerado um medicamento. Nos anos 1800, um médico que morava em Ohio, nos Estados Unidos, acreditava que os tomates podiam tratar problemas digestivos e criou uma fórmula parecida com a do ketchup, que depois foi transformada em comprimido. Ei, quer comer um comprimidinho com essas fritas aí? Por falar em batatas fritas, você sabe onde surgiu essa delícia mais famosa do mundo? Foi na Bélgica. Mas tem gente que acha que as fritas tiveram origem na França, por causa do jeito como são cortadas. Aposto que tem um pote de pasta de amendoim guardado em algum lugar do seu armário, mas tenho lá minhas dúvidas se você sabe o valor nutritivo desse produto. Além de ser uma boa fonte de proteína, possui vitaminas e um antioxidante poderoso. Estudos mostraram que os norte-americanos gostam tanto desse alimento que a quantidade que comem por ano daria para cobrir o chão do Grand Canyon. Mais precisamente, são cerca de 225 milhões de quilos de pasta de amendoim por ano. No Brasil, ela também está se tornando cada vez mais popular. O salmão nem sempre tem aquele tom rosado naturalmente. O selvagem é rosa por causa da grande quantidade de camarões que ele consome na natureza. Mas os salmões criados em cativeiro geralmente são brancos, então os produtores precisam adicionar corantes à base de plantas para obter aquele tom rosado. As cenouras também não eram originalmente alaranjadas. O vermelho amarelado com o qual estamos acostumados hoje vem de uma mutação genética do vegetal que ocorreu no século XVI. Antes, as cenouras eram brancas ou roxas. Assim como você coloca ketchup nas batatas fritas, provavelmente pega um pouquinho de wasabi para acompanhar seu sushi. O que poucos sabem é que na maioria das vezes, esse wasabi não passa de raiz forte tingida. O verdadeiro é muito caro, é por isso que a maior parte dos restaurantes usa outra versão. Você pode até já ter visto eles juntinhos em uma mesma embalagem, mas a verdade é que os pimentões vermelhos, verdes e amarelos não são a mesma coisa. São necessários diferentes tipos de sementes para conseguir cultivar cada um individualmente, já que são de espécies diferentes. Sabia que uma em cada 4 avelãs vai parar em um pote de Nutella? Esse creme é tão popular que cientistas estão buscando formas de cultivar avelã em laboratório para compensar a escassez global dessa oleaginosa. Pense nisso quando for pedir mais uma cobertura de Nutella. Claro, cada garrafa de água mineral possui um prazo de validade, mas não é a água que vence. A data mencionada lá é, na verdade, para a garrafa, já que com o passar do tempo, o plástico pode liberar substâncias prejudiciais na água. Sabe por que a comida servida nos aviões é tão insossa? Nem sempre a culpa é do cozinheiro. A altitude na qual você está voando influencia a química do corpo, afetando seu paladar. Provavelmente você já adicionou em sua salada pelo menos uma vez na vida, mas tem gente que ainda confunde coentro e salsinha, e não são a mesma coisa. O coentro geralmente é vendido com raiz e tudo, mas a salsinha não. Esta é para quem adora frutas. Cientistas inventaram uma árvore de salada de frutas. Sim, é isso mesmo, uma árvore que pode dar diferentes tipos de frutas ao mesmo tempo. Ela foi criada na Austrália e consegue gerar até 6 tipos. Uma variedade produz aquelas com semente, como pêssego, ameixa, nectarina e damasco. Já outra variedade é para quem prefere frutas cítricas, limões, limas, tangerinas, laranjas e até tangelos, pomelos e toranjas. Tem gente que não come por causa do mau hálito que causa, mas o alho é considerado um dos alimentos mais nutritivos que existem na natureza. Um único dente dele pode conter 2% da quantidade diária recomendada de vitamina B6. Estudos mostraram que a substância química que dá aquele sabor distinto ao alho, a alicina, faz bem à saúde. O único alimento que nunca estraga se for armazenado do jeito certo é o mel. Se existe outro, ainda não descobrimos. Isso porque ele contém uma alta quantidade de açúcar e possui um baixo teor de umidade. Uma enzima criada pelas abelhas também age como conservante, pois impede o crescimento de bactérias. Claro, se você armazenar o produto do jeito errado e o expuser a uma umidade maior, ele pode estragar, mas o mel que fica selado e armazenado do jeito certo não tem prazo de validade.
Se você está ingressando agora no mundo da culinária, saiba que não é possível cozinhar muito os cogumelos. É que eles contêm um polímero chamado quitina. Essa substância permite que continuem duros mesmo após serem cozidos por alguns minutos ou uma hora. Ei, jogue um pouco de manteiga e alho, todos comerão felizes da vida. Dê uma olhada em uma garrafa de refrigerante e você verá um disco dentro da tampa. Ele ajuda a vedar a garrafa, protegendo o líquido e a efervescência da bebida. O buraco no palito do seu pirulito não é para evitar sufocamento caso seja engolido. Está lá para manter o doce no lugar. O excesso de calda flui para o tubo oco e para o orifício, que, ao endurecer, mantém o pirulito no lugar. Se fosse um palito liso, o doce escorreria facilmente. O zíper em jaquetas de couro de motoqueiro costuma ser costurado na diagonal. Não é apenas uma questão de moda. Se fosse na vertical, poderia se embolar quando o usuário se inclinasse para frente, mas na diagonal não. O pequeno triângulo no medidor de combustível está lá para que você saiba de que lado do carro fica a tampa do tanque. Agora, você nunca mais vai parar do lado errado da bomba em um veículo alugado. Os aspiradores vêm com muitos acessórios, mas quem de nós realmente sabe para que serve aquele com cerdas longas? É para tirar o pó e perfeito para limpar quadros, persianas e abajures. Os minúsculos orifícios na bandeja da caixa de chocolate realmente têm uma função. Empurre o buraco perto do bombom e ele vai pular sem que você tenha que sujar as mãos. Que original! Alguns arranha-céus têm pisos ocos que contêm nada além de um elevador. Na verdade, é uma maneira de contornar os limites de altura impostos para o número possível de andares. Como os pisos ocos são vazios, aumentam a altura do edifício para ele ficar mais impressionante, sem desrespeitar o número de pisos e quebrar o contrato de construção. Eles também ajudam a prevenir a propagação de incêndios. Os botões das camisas femininas ficam tradicionalmente à esquerda por um motivo. Antigamente, era um sinal de riqueza, pois significava que uma camareira vestiria a patroa, e ter os botões à esquerda facilitaria o serviço. A cutícula tem um propósito, então pense bem antes de se livrar delas. Essa pequena área de pele protege as unhas contra infecções. Sem ela, as bactérias e os fungos podem entrar. Qual a diferença entre um cabide de madeira e um de plástico? Além de ajudar a manter as roupas em forma, o de madeira de cedro também repele as traças e os insetos. Se você olhar de perto para a porta de um elevador, notará um pequeno buraco. Na verdade, este é um furo de fechadura usado para emergências ou para verificações de manutenção de rotina. Os botões aleatórios espalhados pela calça jeans são chamados de rebites e são colocados nos pontos mais fracos do tecido para evitar que ele rasgue devido à tensão ou movimento. A coroa da Estátua da Liberdade tem 7 pontas por um motivo. Elas representam 7 mares e 7 continentes. Os americanos consideram 7. E foram adicionadas para que ela estendesse sua liberdade a todos na Terra. As malas geralmente vêm com 2 zíperes para que seja possível conectá-los a um cadeado e evitar roubos. O sal não é usado apenas para cozinhar. Ele pode eliminar odores fortes. Esfregar sal na ponta dos dedos depois de picar o alho deve remover o cheiro. Também funciona em sapatos. Se você tiver com pressa para chegar a algum lugar, mas seu telefone estiver com pouca carga, mude para o modo avião enquanto o deixa conectado. Ele carregará mais rápido. O plástico bolha não foi inventado apenas para manter seus itens bem armazenados dentro de embalagens. Ele também serviu como um alívio fenomenal para o estresse. E mais uma coisa. Aparentemente, alguém pensou que a casa ficaria incrível com um papel de parede tridimensional e iria colocar plástico bolha pintado em todas as paredes. Como não funcionou, tentou-se vendê-lo como isolante para estufa. Também não deu certo, até que acertaram na terceira tentativa, com bolhas pequenas, bolhas grandes. Ei, qual é o seu favorito? Depois de devorar uma massa com queijo, você precisa escovar os dentes. É a regra. Aí vai pegar sua escova azul no banheiro. Pra cima e pra baixo, círculos, enxágue, bom trabalho. Agora que tá um pouco de enxaguatório bucal para manter seu hálito fresco? Esse antisséptico bucal que você está procurando nem sempre foi um antisséptico bucal. Costumava ser apenas um antisséptico. Sabe aquele tipo de produto que os médicos e as enfermeiras usam para manter as mãos livres de bactérias? Só que mentolado. O enxaguatório bucal também era usado como limpador de pisos e um remédio para doenças graves. Até foi comercializado como tônico capilar. Da próxima vez que eu for limpar a casa e ficar sem produtos de limpeza, posso simplesmente colocar algumas tampas de enxaguante bucal no balde. Massa de modelar. Sim, você adora. Quer dizer, ela se molda como você quiser.
Estique-a, faça um dinossauro. Depois algo tipo a massa azul mais comprida do mundo. Só não a jogue nas paredes. A não ser que... Sim, a massa de modelar deveria inicialmente ser um limpador de papel de parede. E só 20 anos depois se tornou a massinha que amamos esmagar e moldar formas estranhas. Ela era uma forma bem conhecida de tirar aquela fuligem acumulada no papel de parede, pois as casas eram aquecidas com carvão naquela época. Os anéis são um negócio incrível e as pessoas os usam por vários motivos diferentes. Ganha-se um até quando se vence um Super Bowl. Uhul! No passado, porém, os anéis não eram apenas para se exibir. Os arqueiros costumavam usá-los para proteger os dedos das cordas dos arcos, e as pessoas que bordavam os utilizavam para não se machucar. Tudo isso, mesmo parecendo super elegante. Os egípcios os usavam como selos, tipo uma marca pessoal em forma de anel. Você entra no seu belo escritório egípcio, e isso há milhares de anos. Tudo era feito de ouro por algum motivo. Seu chefe entra e diz: "Assine aqui, por favor." E tudo que você faz é colocar um pouco de cera no papel e pressionar com seu anel. A ideia era ótima, mas o que acontecia quando se perdia o anel? Junto com a massa de modelar, todo mundo adora uma mola maluca, especialmente quando ela aparece em um vídeo no YouTube com alguma música animada de fundo. Na verdade, ela foi inventada por acidente. Nos anos de 1900, um engenheiro trabalhava duro na mesa dele para encontrar uma maneira de manter os sensíveis equipamentos náuticos estáveis enquanto o barco todo balançava. Em vez disso, criou um brinquedo fantástico. Encontre uma esteira, coloque uma mola maluca nela e me agradeça mais tarde. Não sabe onde guardar sua torta recém-assada? Coloque em um frisbee, se quiser que o chefe grite com você. Em 1871, quando o frisbee surgiu, era usado exatamente para isso, ou seja, servir tortas. Aqui está a sua torta de morango sobre um frisbee. No entanto, os estudantes universitários descobriram um uso muito melhor para ele. Você consegue fazer isso se jogá-lo de cabeça para baixo? Quando você vai para a cama e espera que seu travesseiro seja macio como algodão, ou talvez prefira um pouco mais rígido. Os primeiros travesseiros, no entanto, não eram fofos e macios, e sim duros como pedra. Porque você sabe, eram literalmente feitos de pedra. Foram criados para levantar a cabeça do chão e impedir que pequenas criaturas rastejassem sobre as pessoas. Eca! Mas felizmente, no fim ficaram macios. Não acho que meu pescoço aguentaria um travesseiro de pedra agora. Fico dolorida só de pensar nisso. Se você pegar uma caixa de suco cheia com muita firmeza, pode acabar derramando líquido grudento por toda parte. Para evitar que isso aconteça, levante as abas que ficam nas laterais da caixa e use-as para segurar a bebida. Alguns carros têm um ícone de xícara de café no painel. É o sistema de alerta de fadiga. Alguns fabricantes equipam seus automóveis com esse dispositivo. Ele analisa a velocidade, o ângulo do volante e os desvios da pista para descobrir se é hora de o motorista fazer uma paradinha. Se for o caso, o veículo faz vários sinais de áudio e o ícone da xícara começa a piscar. Os adesivos colocados em frutas e legumes que estão à venda no supermercado estão cheios de informação. Se houver um código de 4 dígitos no adesivo, é porque o produto foi cultivado de modo tradicional. Na maioria dos casos, isso também significa que foram usados pesticidas no processo. Se o produto for orgânico, o adesivo tem 5 dígitos e o primeiro é o 9. Itens geneticamente modificados também têm o código de 5 dígitos, mas o primeiro número é o 8. O açúcar costumava ser vendido em cubos. Na verdade, eram cones altos e duros. E para adoçar o chá naquela época, as pessoas tinham que usar martelinhos especiais para quebrar o cone. Depois disso, cortavam o açúcar em pedaços menores e mais bonitinhos. Só no meio do século XIX é que inventaram a primeira máquina de cortar açúcar em cubos. Assim, o produto ficou mais fácil de guardar e de transportar. A maioria das colheres de sorvete vem em cores diferentes. Não tem nada a ver com estética. A cor indica o tamanho da bola. Assim, você saberá exatamente de quantas bolas precisará para conseguir um sundae de 1 kg. Ei, tô dentro! Algumas tampinhas de tubos pequenos são ocas e tem uma ponta lá dentro. Isso serve para romper o adesivo de alumínio que sela o tubo. A borda se encaixa perfeitamente nesse furo e a ponta rompe o lacre. Assim, você não precisa retirá-lo com a unha. A letra R dentro de um círculo que aparece em muitas embalagens significa que a marca é oficialmente registrada. Assim que isso é feito, o dono da marca tem o direito de colocar essa letra em todos os seus produtos e também pode processar qualquer pessoa que tente usar o nome de sua marca. A bomba de combustível tem uma pequena peça ou gancho em seu gatilho e serve para travá-lo na posição aberta. Aí, o combustível continuará entrando no tanque, mesmo se você se afastar por um tempo. No passado, as moedas costumavam ter um formato aleatório, ou nem ter formato nenhum.
As pessoas desonestas tiravam vantagem disso, roubando os metais preciosos, cortando as bordas. Isso era ilegal, e para impedir esse tipo de fraude, as moedas redondas foram inventadas. Depois disso, ficou mais fácil perceber quando uma delas era adulterada. Aqueles 2 furinhos do cabo do pirulito estão lá para segurar o doce no lugar. No processo de produção, o cabo é mergulhado na calda líquida e quente, que passa pelos furos e depois se solidifica. E aí, pronto, o pirulito não vai se soltar tão cedo do cabo. Aqueles pedacinhos de tecido que vêm pregados nas roupas são para testar os produtos de limpeza antes de lavar as peças. Assim você não corre o risco de estragar sua roupa na primeira lavagem. Os furos que ficam na base dos fones de ouvido permitem que o ar circule para cima e através dos alto-falantes. Isso ajuda a aumentar as frequências baixas, fazendo o tom grave soar mais profundo. A qualidade do som fica muito melhor. Viu como minha voz ficou mais bonita? Obrigado. Você pode ajustar seu grampeador para que ele grampeie papéis temporariamente. Isso é feito girando aquela plaquinha. A maioria dos grampeadores tem esses 2 ajustes. Um é o padrão, mas o outro prega os grampos com as pontas para fora do centro. Depois, quando não precisar mais das folhas juntas, você conseguirá retirar os grampos com mais facilidade. Se você guardar o pote de pasta de amendoim virado de cabeça para baixo, o óleo vai para o fundo e todos os sólidos ficarão no topo. Ei, não ria. Isso é importante para algumas pessoas. Você não vai querer ser flagrado com pasta de amendoim para baixo, vai? Não xingue aquele cilindro que fica no cabo do seu computador por se prender aqui e ali pela enésima vez. Essa pecinha, que pode ter formatos e cores diferentes, ajuda a prevenir interferência de outros sinais com os que o seu celular emite. Aqueles espaços grandes entre as portas dos banheiros e o piso não estão lá para atrapalhar a privacidade. Eles servem para induzir as pessoas a ficarem menos tempo ali dentro, reduzindo as filas. Outra coisa, se alguém passar mal, é mais fácil saber onde está para ajudar. Em Londres, alguns postes parecem ser de iluminação, mas não tem lâmpada. Bem, o nome oficial deles é Stink Pipes, e são uma coisa ultrapassada agora, mas eram muito úteis no século XIX. Esses postes ocos serviam como válvula de escape para ar e gases explosivos como mau cheiro, impedindo que algum desastre acontecesse. As páginas em branco dos livros não foram feitas para conter apenas a assinatura do autor. Elas fazem parte do processo de montagem do livro, que é impresso em folhas grandes, de modo que cada uma delas contenha 4 páginas impressas. Se um livro possui uma quantidade ímpar de páginas impressas, é bem provável que você terá uma em branco para fazer alguma anotação. Originalmente, as bolinhas de golfe eram lisinhas, mas algum tempo atrás, os jogadores perceberam que as mais velhas, já danificadas, voavam melhor do que as novas. Então começou-se a produzir bolas com furinhos. Aqueles pontinhos pretos no vidro do para-brisa ajudam a dispersar o brilho do sol que bate diretamente em seus olhos. Essa estrutura mantém os raios UV longe, servindo como uma espécie de óculos de sol para o seu carro. Aquela aba que fica na parte de trás do espelho central possui funções óbvias, né? Segurar seu purificador de ar, aquele brinquedinho fofinho e outras coisinhas. Mas na verdade, ela foi feita para ser uma chave que muda o espelho para o modo noturno ou diurno. Isso reduz o brilho do carro que vem atrás de você. Assim sua visão não fica ofuscada. Os pontinhos coloridos das embalagens de salgadinhos não são tão úteis quanto os do para-brisa, mas têm sua finalidade também. Os fabricantes precisam deles para controlar a cor do saquinho e mostrar quais tons de tinta foram usadas nela. Sabia que seu micro-ondas possui um modo silencioso? É sério! Se você odeia aqueles apitos que ele faz, basta pressionar o 1 ou o 0 por um tempo. Deve funcionar. Às vezes o aparelho possui até um botão silencioso que você ignorou até agora. Enfim, cada aparelho é de um jeito. Por isso é tão importante ler o manual. Os arcos de carrinhos de supermercado possuem mais funções do que se imagina. Você não quer colocar sua jaqueta branca e chique perto do pacote de peixe e outros alimentos. Quer? Este ganchinho ajuda a organizar suas coisas melhor no carrinho, tornando suas compras mais tranquilas. Outra coisa que insistimos em ignorar é aquela pontinha que fica na tampa de pomadas. A maioria dos tubos geralmente é selada com filme plástico ou de alumínio, e retirá-lo com as unhas é super difícil. A ponta abre qualquer tubo rapidinho, por mais bem fechado que seja. Os lápis automáticos para lábios e olhos possuem um apontador instalado na própria embalagem. A tampa na parte de trás não serve só para revelar a cor do produto, você pode retirá-la e apontar o lápis. Os palitos de dentes possuem vários formatos, mas um deles é intrigante. É que este possui alguns sulcos. O primeiro é fraco, então é fácil partir o objeto ao meio. A menor seção com mais um sulco serve para apoiar o palito, evitando que ele tenha contato com a mesa. Você também pode fazer um apoio para seus hashis. Eles possuem uma parte achatada no lado oposto à ponta. Da próxima vez que for comer sushi,
em vez de separar os palitos, quebre aquela parte achatada. Assim, quando quiser parar um pouco de comer, é só apoiar os hashis sobre essa pontinha. Pois é, você já ouviu falar que aquele compartimento na parte de baixo do fogão serve para manter a comida quente, caso seus convidados estejam atrasados. Mas aqui está mais uma função secreta. Dá para cozinhar em banho-maria ou a vapor nessa parte também. Todas as garrafas de vidro eram verdes algum tempo atrás, mas depois descobriu-se que as marrons eram bem melhores para bloquear a luz UV. Nem é preciso dizer mais nada, né? Os adesivos que vêm grudados nas frutas parecem fornecer zero informação sobre o produto, mas se observar com mais atenção, você encontrará alguns números que podem dizer muito sobre eles. Um conjunto de 5 dígitos, onde o primeiro número é 9, é um bom sinal. A fruta é orgânica. Se forem 4 dígitos, começando com 3 ou 4, significa que foi produzida de modo convencional. Se o código começa com 8 e possui 5 dígitos, é melhor deixar o produto na prateleira. Se você for como eu, você não fica feliz por não ser? Provavelmente não consegue andar nem mesmo por alguns segundos de salto alto sem cair. Acho que mesmo parada em pé pode ser um problema. No século XVI, os soldados persas usavam saltos altos para obter mais precisão com seus arcos quando estavam a cavalo. Isso os ajudava a ficar um pouco mais altos. T-shirt quer dizer camiseta em inglês, mas por que tem esse nome? Fala sério! Bem, ela não era chamada assim. Esse clássico era o padrão de camisetas de baixo da marinha. Naquela época, cerca de 100 anos atrás, a palavra T-shirt nem existia no dicionário. No Antigo Egito, algumas pessoas andavam com sombra nos olhos. Você pode pensar que elas estavam realmente lançando tendência quando se tratava de moda. Isso pode ser verdade, mas principalmente faziam isso para proteger os olhos do brilho do sol furioso e quente do deserto. Não havia óculos de sol naquela época. Ela também era usada como parte de algumas cerimônias. Não sabemos realmente qual a função dela nem o porquê, mas com certeza ficava bonita. Mal posso esperar para ver alguém esquiando colina abaixo com o rosto cheio de sombras. Ok, você está tendo problemas de memória. Não se preocupe, todos já passamos por isso. Quando? Esqueci. Vá para sua gaveta e pegue um bloquinho de... Sim, aquelas coisinhas, os post-its. Agora escreva para você mesmo. Estou quase sem post-its. Muito eficiente. Eles foram inventados por acidente por um cientista que estava pesquisando diferentes escolas. Enquanto experimentava variadas misturas, ele descobriu uma receita especial para uma cola que grudava levemente na maioria das superfícies. Na verdade, estava tentando fazer o oposto, encontrar a receita da cola mais poderosa de todos os tempos. Uma que pudesse segurar quadros emoldurados. Ainda assim, eu diria que os post-its são provavelmente muito melhores do que um adesivo super forte. Lenço de papel é algo sempre útil em qualquer lugar, especialmente se você acabou de morder um cachorro quente e a mostarda está escorrendo pelas suas mãos. Ele não foi originalmente pensado para ser multiuso, e sim como um removedor de creme frio. Que uso específico bem estranho, não? Com o passar dos anos, as pessoas começaram a usá-lo para tudo e qualquer coisa que se pensasse, especialmente como lenço descartável. Quando a equipe de marketing percebeu isso, mudou a marca para o que conhecemos e amamos, os lenços Kleenex. Você está tentando se enturmar e parecer descolado em um restaurante e derrama sua bebida na toalha da mesa. Oh! Originalmente você ia pedir água, mas a garçonete o convenceu a pedir um drink de cereja com alguma outra coisa que mancha terrivelmente. Bem, não se preocupe. O celofane foi criado para resolver exatamente esse problema. A ideia era cobrir a toalha de mesa com ele, então todo e qualquer derramamento poderia ser enxugado e limpo. Não deu muito certo, mas em vez disso, encontramos um novo propósito para ele. Para armazenar comida, esse papel funciona perfeitamente, além de ser ótimo para brincadeiras de vez em quando. Você sabe o que eu quero dizer. Sabe os pompons que tem nos gorros? Se você já se perguntou para o que servem, são apenas decorativos. Mesmo assim, os marinheiros costumavam usá-los de maneira um pouco diferente, como uma espécie de antena, da mesma forma que os animais fazem para sentir se um objeto está muito perto deles. Os insetos têm. Os gatos e outros pequenos mamíferos usam seus longos bigodes para testar se podem passar em um local apertado. E os humanos têm pompons. Graças a eles, acabaram as batidas na cabeça. Os pequenos apliques quadrados em muitas mochilas hoje em dia são principalmente decorativos. Ainda assim, costumavam servir para pessoas que gostam de atividades ao ar livre, para amarrar equipamentos extras ali ou usá-los para amarrar os calçados enlameados. Eles podem ter perdido o uso com o passar dos anos, mas mantiveram seu charme decorativo. Óculos de sol completam qualquer visual.
Eles não servem apenas para ficar na moda. Muitos profissionais precisam deles. Motoristas profissionais, pilotos, operários da construção civil. Todos os utilizam para segurança no trabalho. Cerca de 1000 anos atrás, os juízes costumavam usá-los. Imagine isso, você está em um julgamento do século XII. Gostaria de saber como o juiz vai decidir sobre essa causa? Você tenta adivinhar o que ele está pensando, mas não consegue, pois o cara está de óculos escuros. É a maneira perfeita de esconder seu rosto enquanto interroga alguém.